Olá pessoal, vamos resolver juntos uma questão da banca VUNESP, que caiu no concurso do Tribunal Regional Federal 3 para a área administrativa, vários cargos, prova de 2023. A questão tem o seguinte enunciado: seja a sequência 21035, 12053, 35021, 53012, 21135, 12153 e assim por diante, de acordo com o seu padrão de construção. O 40º, 41º e 42º termos são, respectivamente, 53.912, 21.1035 e 12.1053. O 111º termo dessa sequência é: letra A, 35.26.21, letra B, 53.27.12, letra C, 12.25.53, letra D, 35.27.21, letra E, 21.26.35. Vamos exibir aqui todos os termos dessa sequência, aqueles que foram dados no enunciado. Primeiro termo, vou chamar de A1, ou o primeiro termo da sequência. A2, segundo termo da sequência. E assim por diante. Até o 40º termo da sequência, 41º, 42º, e estou tentando encontrar o A111, que seria o 111º termo dessa sequência. Entendido isso, vamos mostrar qual é o funcionamento dessa sequência, ou seja, qual o padrão lógico de construção associado a cada termo dessa sequência. Vamos iniciar aqui com o primeiro termo, 21035. O segundo termo dessa sequência pode ser facilmente obtido a partir do primeiro. Para que você entenda, vou pegar aqui embaixo o 2, vou colocar na cor verde e vou posicioná-lo no lugar onde ele deve ficar. O número 1 do primeiro termo, eu vou posicioná-lo bem ao lado do número 2. O 0 mantém a posição que estava. Agora, o 5 e o 3 vão trocar de lugar. Observe, o 3 está marcado de branco, vai para o final, e o 5, vou marcar de laranja, fica do lado do 3. Assim, a partir do número 21035, eu formei o número 12053. Esse número vai ser o segundo termo da minha sequência. O terceiro termo da sequência é obtido escrevendo todos os números do segundo termo de trás para frente. Observe, o último algarismo do nosso segundo termo é 3. Ele vai ser o primeiro algarismo do terceiro termo. O penúltimo algarismo é 5. Ele vai ser o segundo algarismo do nosso terceiro termo. O antepenúltimo algarismo do segundo termo é o 0. Ele vai ser o nosso terceiro algarismo do terceiro termo. E assim o 2 e depois o 1. Na prática, o que houve aqui foi troca de lugar o 3 com 5 e passa para as duas primeiras casas, troca de lugar o 2 com 1, passa para as duas últimas casas. Observe que o 0 ele sempre permanece no meio, e isso nunca vai mudar. Então, o terceiro termo da nossa sequência é 35021 e foi obtido a partir do segundo termo. Para obter o próximo termo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou trocar o 3 de lugar com 5 e depois o 2 de lugar com 1. Vou marcar aqui o 5 de laranja, vou colocá-lo aqui, uma posição trocada em relação ao termo anterior. O 3 de branco, vou colocá-lo como sendo o segundo algarismo do quarto termo. O 0 sempre mantém a posição central. Vamos colocá-lo no lugar dele. Agora, vamos trocar o 2 de lugar com 1 e posicionar esses números aqui em cima. O 1 na cor azul ocupa o lugar do lado do 2 na cor verde. E assim formamos o quarto termo da nossa sequência, 53012. Daqui para frente, esse mesmo padrão adotado na construção dos quatro primeiros termos se repete. Retomando, vou pegar o número fixo, que é o 0, ele nunca muda de posição. Imagino duas duplas, por exemplo, 21 e 35. Para gerar o próximo termo, é só trocar o 2 de lugar com 1 e o 3 de lugar com 5, e assim o segundo termo fica formado. O terceiro termo é sempre obtido escrevendo todos os algarismos em ordem contrária. O último vira o primeiro, o penúltimo vira o segundo, o 0 mantém o seu lugar fixo, o segundo vai virar penúltimo e o primeiro aqui vira o último do terceiro termo. E depois, para gerar o quarto termo, mantém o 0 fixo, troca o 3 de lugar com 5 e o 2 de lugar com 1. E esse padrão pode se repetir indefinidamente. Vamos organizar o primeiro bloco construído na nossa sequência.
E vamos observar agora os números que formam o segundo bloco. Eles estão aqui: 21, 1,35, 12, 1,53, 35, 1,21, 53, 1,12. O que nos chama a atenção nesse bloco é o fato de que ele é muito parecido com o bloco anterior. A diferença desse segundo bloco para o primeiro reside apenas no número fixo central. Ao invés de 0, teremos o número 1. E todos os demais termos se comportarão da mesma forma, porque eles atendem ao mesmo padrão de construção. Então, observe que o primeiro termo do nosso segundo bloco é 21, assim como o primeiro termo do primeiro bloco. A segunda dupla de números, depois do número fixo, 35, é o mesmo. E isso vai acontecer com todos os demais termos. Isso porque identificamos o padrão de construção da sequência. Agindo dessa mesma forma, poderemos construir diversos outros blocos. Por exemplo, 10 blocos. 10 blocos com 4 elementos em cada bloco resultarão em 40 termos. Por isso, no décimo bloco, eu vou ter essa sequência de números, onde o 21, 9 e 35 vai ser o número 37, o termo 37 da sequência. O 12, 9 e 53, o termo 38. O 35, 9 e 21 vai ser o termo 39. E, por fim, o último número desse bloco, do décimo bloco, vai ser o 40º termo, que é o 53, 9 e 12, confirmando a nossa hipótese de construção da sequência, pois lá no enunciado foi dito que o 40º termo, de fato, é 53, 9 e 12. Então, como o nosso objetivo é identificar o termo de posição 111, eu vou pensar assim: 111 dividido em blocos de 4 resultam em 27 blocos de 4. 4 vezes 27 é igual a 108. E 111 menos 108 vai resultar em 3 elementos. O que eu descobri? Que indo de 4 em 4, eu vou ter que fazer isso 27 vezes para chegar no termo 108. Como eu quero 111, basta depois construir o termo 109, o termo 110 e o termo 111. Portanto, devo construir 27 blocos com 4 elementos. Uma outra característica bem interessante. Observe que no primeiro bloco, o algarismo central é 0. No segundo bloco, o algarismo central é 1. No décimo bloco, o algarismo central é 9. O que me leva a crer que no bloco 27, o algarismo central deve ser 26. Por isso, vou manter o padrão da sequência trocando o número central por 26. E aqui eu tenho 108 termos construídos. Para poder concluir a questão, basta fazer a construção do termo 109, do termo 110 e do termo 111. Então, 21, 27 e 35 é o termo que ocupa a posição 109 nessa sequência. 12, 27 e 53 é o termo que ocupa a posição 110. E, por fim, o termo que ocupa a posição 111 é o 35, 27 e 21, o que me permite assinalar a alternativa correta na letra D.